Pense nisso por um instante. E se os primeiros minutos do seu dia determinassem o rumo de todas as outras horas? Imagine se, ao acordar, ao invés de correr para os compromissos, você fosse correndo para a presença de Deus. Será que isso não mudaria sua história, sua saúde emocional, sua fé, sua família, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo? Que alegria e honra ter você aqui comigo, neste novo amanhecer, nesta nova oportunidade que Deus nos dá para recomeçar. Este é o canal Propósito Divino Salmos, um espaço feito para alimentar sua fé, renovar sua esperança e restaurar sua comunhão com o Senhor. Hoje, o Espírito de Deus me conduziu a compartilhar com você uma oração e uma revelação baseada no Salmo capítulo 9, que fala sobre confiança, justiça, livramento e principalmente intimidade com Deus logo nas primeiras horas do dia. E se você ama a palavra, ama a presença de Deus e sabe que precisa dele mais do que do ar que respira, então esse vídeo é para você. Mas antes de prosseguirmos, eu te convido. Escreva aqui nos comentários a sua aliança com Deus, dizendo: a partir de hoje, as primeiras horas do meu dia são tuas, Senhor. O que vamos compartilhar aqui hoje pode transformar completamente a sua manhã e o seu coração. E a última revelação deste vídeo, eu te prometo, será uma das mais profundas que já compartilhei aqui. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Essa é a primeira afirmação do Salmo, capítulo 9, versículo 1. E aqui já somos confrontados com uma pergunta poderosa. Você tem começado o seu dia com louvor ou com murmuração? A forma como começamos o dia diz muito sobre quem está no centro da nossa vida. O salmista declara: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Ou seja, com sinceridade, com entrega total, com gratidão por simplesmente estar vivo e respirando. Não é sobre fazer orações longas ou recitar frases decoradas. É sobre reconhecer: Senhor, se não for o teu Espírito comigo desde o amanhecer, tudo perde o sentido. E sabe por quê? Porque há algo especial em buscar a Deus de madrugada ou nas primeiras horas do dia. O livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17 diz: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você entende o que isso significa? Que há um encontro reservado para aqueles que têm fome de Deus antes de qualquer outra coisa. Antes do celular, antes dos e-mails, antes do café. A busca por intimidade com Deus é a chave para vencer as batalhas que ainda nem começaram. O Salmo 9 continua dizendo, no versículo 2, Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Note a ordem: primeiro o coração se alegra em Deus, depois a alma se expressa em louvor. Quantas vezes tentamos inverter isso? Tentamos cantar, mas estamos vazios por dentro. Tentamos orar, mas sem antes nos alegrarmos no Senhor. Mas quando começamos a manhã assim, com gratidão, com reverência, com alegria no Altíssimo, algo muda dentro de nós. Você sente isso também? Comente aqui. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Queridos, entenda, intimidade com Deus é construída como qualquer relacionamento. Ela exige tempo, prioridade e constância. O homem que quer conhecer a Deus deve passar tempo com Ele, e de preferência quando mais ninguém está olhando. E o salmista Davi, autor do Salmo 9, era um homem que buscava o Senhor em secreto, nas madrugadas, nas campinas, nos desertos. Essa comunhão com Deus gerava a força que ele precisava para vencer gigantes e governar com sabedoria. Agora, ouça com atenção o versículo 3. Quando os meus inimigos recuam, tropeçam e perecem diante de ti. Veja como tudo está conectado.
Quando você prioriza a presença de Deus pela manhã, Ele mesmo antecipa-se às suas lutas. Os inimigos que se levantam contra você nem têm tempo de agir, pois tropeçam diante da presença do Senhor. Você já pensou que muitos dos problemas do seu dia seriam evitados se você começasse com oração, adoração e entrega? É por isso que este vídeo existe, para te conduzir ao lugar secreto, logo ao despertar. O versículo 4 diz assim: Pois sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Aqui está uma das maiores promessas para quem começa o dia com Deus. Ele mesmo sustenta a tua causa. Antes que você abra a boca para se defender, Ele já preparou o veredito. Antes que o inimigo tente te acusar, o juiz dos juízes já está assentado em seu trono, julgando com retidão. Você já teve que enfrentar uma injustiça, já foi acusado injustamente, esquecido ou ignorado? Pois saiba, o Senhor sustenta tua causa. E sabe quando Ele age com mais força? Quando você decide colocá-lo no centro do seu amanhecer. Começar o dia com intimidade com Deus não é um ritual religioso, é um ato de confiança. É como se você dissesse: Senhor, eu não preciso correr atrás do que me pertence, eu só preciso correr para Ti. O versículo 5 prossegue: Repreendeste as nações e destruíste o ímpio, apagaste o nome deles para sempre. Veja que é o próprio Deus quem repreende, quem destrói, quem apaga o nome dos ímpios. Muitas vezes, nós ficamos cansados tentando lutar com as armas da carne. Tentamos resolver tudo com palavras, gritos e até ansiedade. Mas quem busca a intimidade com Deus pela manhã, logo entende. As maiores batalhas são vencidas de joelhos dobrados no silêncio da madrugada. Você não precisa se expor. Você não precisa brigar com ninguém. Deus está agindo por você, silenciosa, mas poderosamente. É por isso que a oração matinal, com base na palavra, como estamos fazendo aqui com o Salmo 9, é um tesouro escondido. Poucos a praticam, mas os que praticam vivem milagres que o mundo não consegue explicar. Agora ouça com atenção o que diz o versículo 7. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Veja a estabilidade, a solidez desse Deus. Ele não muda, não sai do lugar, não perde o controle, não se atrasa. Se você acordou hoje com medo, inseguro, incerto sobre o que vai acontecer, lembre-se disso. O Senhor está entronizado para sempre. O mundo muda, os governos caem, as promessas dos homens se quebram, mas o trono de Deus permanece inabalável. Nenhum trono terreno pode oferecer segurança permanente, mas o trono de Deus é eterno, e quem está escondido nele jamais será abalado. E essa segurança nasce da intimidade. Quem conhece a Deus de perto não vive à mercê das circunstâncias. E por falar em segurança, veja o que diz o versículo 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Você está passando por uma luta, se sentindo oprimido, exausto emocionalmente, pressionado por todos os lados? O salmista não diz que Deus vai te dar um refúgio. Ele diz que Deus é o teu refúgio, ou seja, Ele não oferece uma fuga, Ele mesmo é o esconderijo. E quem descobre isso logo pela manhã, logo nas primeiras palavras do dia, carrega uma paz que o mundo não pode dar. A intimidade com Deus, logo ao amanhecer, não é apenas um benefício espiritual. Ela afeta suas emoções, sua saúde, suas decisões e até o modo como você enxerga as más notícias. É como se, ao buscar a presença de Deus logo cedo, você colocasse uma lente limpa nos olhos da alma. Você passa a ver tudo com mais clareza e confiança, porque sabe que não está só. A revelação que está por vir vai abrir seus olhos para algo que talvez você nunca tenha percebido em todo o Salmo 9. A presença de Deus, logo pela manhã, é como o orvalho que desce sobre as flores antes que o sol aqueça o dia.
Ela revigora, fortalece e nos prepara para tudo que está por vir. E o Salmo 9 continua nos revelando um princípio poderoso. Deus não esquece de quem o busca. Veja o que diz o versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que promessa! Aqueles que conhecem o nome de Deus, ou seja, que têm intimidade, proximidade, experiência real com o Senhor, esses podem confiar plenamente, porque Ele jamais os abandona. Reflita comigo, você conhece o nome de Deus ou apenas ouviu falar dele? Há uma grande diferença entre saber sobre Deus e conhecer Deus. O patriarca Jó, no final da sua jornada, disse algo profundo em Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que acontece quando você começa seus dias com a presença de Deus. A fé deixa de ser apenas doutrina e passa a ser relacionamento real. Você percebe como o salmista conecta o conhecimento de Deus com confiança e presença? Quando você conhece o caráter de Deus, sua fidelidade, sua justiça, sua misericórdia, você passa a confiar. E quando confia, você entende. Ele nunca abandona os que o buscam. Nunca. Quantas vezes ao acordar, você já sentiu medo, solidão, insegurança sobre o que enfrentaria no dia? Esses sentimentos podem até tentar bater à porta, mas quando o coração está cheio da palavra, não há espaço para o desespero. Agora escute com atenção o que diz o versículo 12. Ele se lembra dos que sofrem, não se esquece do clamor dos aflitos. Isso é arrebatador. Deus se lembra dos que choram. Ele registra o clamor dos que estão em angústia. Se você tem orado em silêncio, com o coração apertado, sem forças para falar com ninguém, saiba, Deus está ouvindo e Ele jamais se esquece. É pela manhã, nos momentos de maior fraqueza, que Ele costuma se revelar com mais ternura. Ele sussurra a alma cansada: Filho, estou aqui, eu nunca saí do seu lado. Não há oração secreta que Deus ignore, nem lágrima oculta que Ele não veja. Talvez você esteja enfrentando uma situação que te faz questionar: será que Deus se importa comigo? A resposta está no Salmo 9. Sim, Ele se lembra de você, Ele se lembra da sua dor, Ele não esqueceu do que você passou. Mas há algo ainda mais impressionante nos versículos seguintes. Veja o versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê o sofrimento que os que me odeiam me causam. Salva-me das portas da morte. O salmista está sendo realista. Ele está dizendo: Senhor, eu estou sofrendo. Tem misericórdia. Você pode orar assim também. Você pode abrir seu coração e dizer: Pai, eu preciso da tua ajuda hoje. Não há oração mais sincera do que aquela feita de madrugada, com a alma exposta, sem máscaras. E veja que mesmo em meio à dor, o salmista reconhece: o Senhor pode salvá-lo até mesmo da morte. Você entende o poder dessa declaração? Significa que nenhuma situação é irreversível quando a presença de Deus chega primeiro no seu dia. O versículo 14 completa: Para que as portas da filha de Sião eu proclame os teus louvores e me alegre na tua salvação. O propósito do livramento de Deus é para que você testemunhe e glorifique o nome dele. Você não vai sair dessa situação apenas para continuar vivendo no anonimato espiritual. Deus vai te levantar para que você cante louvores na porta de Sião, que simboliza a comunidade, a cidade de Deus, a comunhão dos santos. Ou seja, Deus quer restaurar sua vida para que outros vejam e glorifiquem o nome dele através da sua história. Amados irmãos e irmãs, até aqui temos caminhado pelas riquezas do Salmo 9, descobrindo como a intimidade com Deus, logo nas primeiras horas do dia, transforma a nossa perspectiva, renova a nossa fé e fortalece o nosso coração. E agora chegamos a uma revelação que fecha tudo com chave de ouro.
Se você tem sede de justiça, se anseia por ver Deus agindo em meio às injustiças do mundo e também nas pequenas dores do seu dia a dia, preste muita atenção no que vamos meditar agora. O versículo 15 diz: As nações caíram na cova que abriram, os seus pés ficaram presos na armadilha que esconderam. Aqui está um dos princípios mais fortes de toda a Bíblia. A justiça de Deus é exata, perfeita e inevitável. Os que tramam contra o justo caem nas próprias armadilhas. Os que conspiram contra os que buscam a Deus pela manhã tropeçam em seus próprios planos. Talvez você não veja essa justiça sendo executada no mesmo dia, mas ela virá. Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. E veja o que vem a seguir no versículo 16. O Senhor é conhecido por sua justiça, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Repare, Deus é conhecido por sua justiça. Essa é uma das marcas do seu caráter. Ele não ignora o mal, ele não se cala diante da maldade, da opressão, da mentira. É por isso que, quando você começa o dia com ele, antes de tudo, antes de todos, você se alinha com esse caráter justo e santo. E por mais que o dia traga desafios, você estará do lado certo da história. O versículo 17 é um alerta solene. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui está um chamado à vigilância. Uma nação que se esquece de Deus colhe consequências sérias. Uma geração que ignora o Senhor colhe destruição. E se isso vale para nações inteiras, imagine para a vida individual. Por isso, nunca subestime o poder de começar seu dia com Deus. Essa simples atitude de acordar e buscar a presença dele é uma declaração contra a cultura do esquecimento espiritual. Agora veja o versículo 18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Aleluia! Esse versículo é bálsamo para o coração cansado. Os pobres aqui representam não apenas os financeiramente desfavorecidos, mas também os humildes, os quebrantados, os necessitados de alma. Deus não esquece de quem espera nele. Deus não frustra a esperança de quem acorda pela manhã e diz: Senhor, eis-me aqui outra vez, fala comigo. Se você tem vivido momentos de espera, não desanime. O seu amanhecer com Deus não é em vão. As suas orações, os seus louvores sussurrados no silêncio da madrugada, as suas lágrimas escondidas, tudo está diante de Deus como um memorial, e Ele mesmo vai se levantar a seu favor. Veja o que diz o versículo 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Essa é uma oração ousada. Davi está clamando para que o próprio Deus se levante, para que a justiça celestial intervenha nas questões humanas. Você pode orar assim também. Logo pela manhã, antes de qualquer luta começar, você pode dizer: levanta-te, Senhor, e governa este dia. Guia meus passos, me defende do mal, me guarda das armadilhas do inimigo. E por fim, o versículo 20 declara: infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que são mortais. É como se o salmista dissesse: Senhor, lembra ao mundo que Tu és Deus, e nós somos apenas pó. É um clamor por reverência, por consciência espiritual, por temor do Senhor. Eu pergunto a você que está comigo até aqui: você tem buscado esse temor todos os dias? Tem separado as primeiras horas do seu dia para reconhecer que Deus está no controle? Se a resposta for sim, saiba, Deus vai te honrar. E se a resposta for ainda não, então esse é o tempo de recomeçar. Hoje é o seu dia de voltar ao secreto. Hoje é o dia de dizer: Senhor, quero começar todos os meus dias contigo. E essa decisão muda destinos. Agora eu te convido. Escreva aqui nos comentários a sua aliança com Deus dizendo: a partir de hoje, as primeiras horas do meu dia são tuas, Senhor. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus,
Abra o seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Me perdoa, me transforma e me guia todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente e lembre-se, quem começa com Deus, termina em vitória.